Alguma vez a gente já parou pra pensar o quanto da nossa própria infância a gente carrega, sabe? Na forma como a gente cria os nossos filhos? Pois é exatamente isso que vamos explorar aqui. Aquele legado invisível que a gente recebe e como ele, muitas vezes sem que a gente nem perceba, acaba ditando as nossas reações no dia a dia. E o ponto de partida é tudo aqui, nessa ideia. A autora Philippa Perry, que é a base dessa nossa análise, ela é muito clara quanto a isso. As nossas atitudes falam muito mais alto que as nossas palavras. Elas são um verdadeiro manual de instruções para os nossos filhos. Eles aprendem observando a gente, absorvendo não só o que é dito, mas principalmente o que é feito. O que nos leva a essa metáfora que é bem poderosa. Pensa assim, cada um de nós é como um elo numa corrente bem longa de gerações. Comportamentos, medos, alegrias, até mesmo dores, tudo isso vai sendo passado para frente, muitas vezes de um jeito que a gente nem se dá conta. Mas a boa notícia, e aqui que está o ponto, é que a gente tem o poder de olhar para o nosso próprio elo e, se quiser, dar uma boa reformulada nele. Então vamos para a nossa primeira parte. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Sabe aquelas questões mal resolvidas da nossa infância? Elas podem aparecer do nada, de formas bem inesperadas, principalmente naqueles momentos de maior estresse com os filhos. E essa aqui é a pergunta de $1 milhão, né? Aquela que a gente precisa se fazer. Quando a gente tem uma reação emocional que parece, exagerada, desproporcional a algo que uma criança fez, será que a nossa reação é mesmo sobre o que está acontecendo agora? Ou será que a gente está, na verdade, respondendo a uma memória, a um sentimento antigo que foi cutucado ali? Tá, mas como é que isso funciona na prática, na vida real? A história da Tay, que é mãe e também psicoterapeuta, ilustra isso de um jeito perfeito. Mostra como até as pessoas mais conscientes de si podem cair nessa armadilha do tempo. Imagina a cena, bem simples. Tay e a filha dela de 7 anos, a Emily, estão num parquinho. A Emily está lá, toda feliz, brincando num trepa-trepa, quando de repente a situação muda completamente. A Emily fala que ficam presa lá em cima e pede ajuda. E a reação da Tay é imediata e furiosa. Uma raiva que nem ela mesma consegue entender de onde veio. Ela simplesmente grita com a filha, achando que a Emily está sendo ridícula. Uma reação, vamos combinar, totalmente fora de proporção. O que aconteceu com a Tay é a definição clássica de um gatilho emocional. A raiva dela não tinha a ver com a Emily estar presa. Era, na verdade, uma defesa contra os próprios sentimentos de incapacidade, de falta de confiança, que foram plantados lá na infância dela, quando a própria mãe a tratava como uma princesa frágil e incapaz. Agora, segura essa, porque o ponto crucial da história é este aqui. Quando a Tay finalmente consegue se acalmar, se desculpa e tenta explicar o que sentiu, a resposta da Emily é simplesmente devastadora. Ela não entendeu a raiva da mãe como preocupação, ela entendeu como abandono. Isso mostra o abismo gigantesco que pode existir entre a nossa briga interna e o que a criança percebe. Então, o que fazer quando esses momentos acontecem? Porque, vamos ser sinceros, eles vão acontecer. A chave do negócio não é tentar ser perfeito e nunca errar, mas sim em como a gente lida com o erro depois que ele acontece. Vamos falar um pouco sobre a força da reparação. Sabe, desentendimentos, suposições erradas, aqueles momentos em que a gente magoa alguém sem querer, isso faz parte de qualquer relação próxima. O que fortalece os laços de verdade não é a ausência de conflito, mas a nossa disposição de consertar as coisas, de se reconectar depois que a coisa quebrou. Existe um medo muito comum de que, ao pedir desculpas aos filhos, a gente perca a autoridade. Mas a verdade é exatamente o contrário. As crianças se sentem muito mais seguras com pais que são humanos, sabe? Que admitem quando erram e, mais importante, mostram como consertar o erro. A autenticidade cria confiança. A história do Mark nos mostra o quão profundo esse trabalho de reparação pode ser. Ele estava, literalmente, a um passo de repetir a história do pai que o abandonou. O nascimento do filho dele, o Toby, foi o gatilho que ativou essa dor antiga e ela apareceu como um ressentimento e um desejo de simplesmente fugir. E essa frase do próprio Mark, para mim, resume tudo. Ao conseguir processar a própria dor na terapia, ele conseguiu separar o passado do presente. Ele entendeu que o ressentimento não era sobre o Toby, era sobre a criança ferida dentro dele. Essa reparação interna permitiu que ele finalmente reparasse a relação com o filho. Ok, agora a gente vai para um outro ponto super importante, que é olhar para dentro. A gente não herda só comportamentos, a gente herda também uma voz interna. E muitas vezes essa voz é um crítico super severo, quase um eco das críticas que a gente ouviu ou que vimos nossos pais fazerem a si mesmos. Soa familiar? Pois é.
Essa conversa interna negativa não afeta só a nossa autoestima. Ela vira um modelo de como os nossos filhos vão aprender a se julgar. Se a autocrítica é constante na nossa cabeça, esse padrão acaba sendo passado adiante. Então, beleza. Como é que a gente quebra esse ciclo? A fonte nos dá um passo a passo bem claro. Primeiro, só perceba a voz. Note quando ela aparece, sem julgar. Segundo, não entre numa discussão com ela. Trate-a como uma opinião qualquer, não como um fato. E terceiro, o passo mais importante, desafie essa voz com ações. Faça exatamente aquilo que ela diz que você não consegue. E essa ideia toda se aplica diretamente na forma como a gente se comunica com os filhos. Olha só a diferença, que parece sutil, mas é enorme, entre julgar e descrever. Falar lindo desenho é um rótulo. Agora, descrever o que se vê, tipo, gostei da casa que parece estar sorrindo, isso valida o esforço, a criatividade e incentiva o crescimento sem aquela pressão do julgamento. E com isso tudo, a gente chega numa reflexão final, né? Entender o nosso passado não é sobre achar culpados, mas sim sobre compreender. É sobre tomar consciência dos padrões para que a gente possa fazer escolhas diferentes no presente. O legado que a gente deixa não está nas coisas materiais, mas sim na herança emocional que a gente constrói, dia após dia, reparação após reparação. A pergunta que fica no ar é: qual história estamos escolhendo contar para a próxima geração? Quer entender esse vídeo com mais profundidade? O podcast completo está disponível. Continue essa conversa comigo lá. Acesse a playlist Podcast, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, capítulo a capítulo. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com amor, se inscreva e deixe seu like. Assim, juntos, levamos o consolo da palavra a quem mais precisa.